A Primeira República Brasileira, também conhecida como República Velha ou República das Oligarquias, é o período da história do Brasil que se estendeu da proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930, que depois do seu 13º e último presidente efetivo, Washington Luiz. Nesse período, o Brasil foi nomeado de Estados Unidos do Brasil, o mesmo nome da Constituição de 1891, também promulgada nesse período. A Primeira República é dividida pelos historiadores em dois períodos. O primeiro período, chamado de República da Espada, foi dominado pelos setores mobilizados do Exército, apoiados pelos republicanos, e vai da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, até a posse do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. A República da Espada teve viés mais centralizador do poder, em especial por temores da volta da monarquia, bem como para evitar a possível divisão do Brasil. O segundo período ficou conhecido como República Oligárquica, que se estendeu de 1894 até a Revolução de 1930. Caracterizou-se por dar maior poder para as elites regionais, em especial do sudeste do país. As oligarquias dominantes eram as forças políticas republicanas de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam na presidência. Essa hemogênea denomina-se como política do café com leite, devido à influência do setor agrário paulista, como grande produção do café, e do setor agrário mineiro, produtor de leite, que impediu a ocupação do principal cargo do poder executivo por representantes dos interesses de outros estados economicamente importantes à época, como Rio Grande do Sul e Pernambuco. Era Vargas é o período da história do Brasil de 1930 e 1945, quando Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos e de forma contínua, compreendente o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Essa época foi um divisor de águas na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha, com a disposição do presidente Washington Luiz. A revogação da Constituição de 1981, com o objetivo de estabelecer uma nova ordem constitucional, a dissolução do Congresso Nacional, intervenção federal em governos estaduais e a alteração do cenário político, com uma supressão da hemogênea até então apreciada por oligarquias agrárias de São Paulo e Minas Gerais, e sinaliza o início da Era Vargas, tendo em conta que após o triunfo da Revolução, uma junta militar provisória concedeu o poder de Vargas, conhecido como líder do movimento revolucionário. A Era Vargas é composta por 3 fases sucessivas: o período do governo provisório de 1930 a 1934, quando Vargas governou por decreto como chefe do governo provisório, cargo instituído pela Revolução, enquanto se aguarda a adoção de uma Constituição para o país. O período da Constituição de 1934, quando, na sequência da aprovação da nova Constituição pela Assembleia Constituinte de 1933 a 1934, Vargas foi eleito pela Assembleia ao abrigo das disposições transitórias da Constituição como presidente ao longo de um poder legislativo democraticamente eleito. O período de novo Estado de 1937 a 1945, que começava quando Vargas impõe uma nova Constituição e um golpe de Estado autoritário e dilui o Congresso, assumido pelos poderes ditadores com o objetivo de perpetuar seu governo. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras, até o início da Segunda Guerra Mundial, foi o conflito bélico global centrado na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. A guerra envolveu grandes potências de todo o mundo, que se organizaram entre duas alianças opostas. Os aliados, com base no Tríplice Entente entre Reino Unido, França e Rússia, e os impérios centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Originalmente, a
Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Mas como a Áustria-Hungria tinha tomado a ofensiva violando o acordo, a Itália não entrou para a guerra pela Tríplice Aliança. Estas alianças reorganizaram-se, a Itália lutou pelos aliados e expandiram-se com mais nações que entraram na guerra. Em uma última análise, mais de 70 milhões de militares, incluindo 60 milhões de europeus, foram mobilizados em uma das grandes guerras da história. Mais de 9 milhões de combatentes foram mortos, em uma grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinaram o crescimento enorme na letalidade de armas. Mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o sexto conflito mais mortal da história da humanidade e que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. Entre as causas da guerra, inclui-se as políticas imperialistas estrangeiras das grandes potências da Europa, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o Império Britânico e a Terceira República Francesa e a Itália. Em 28 de junho de 1914, o assassinato de Arquiduque Francisco Fernando da Austrália, o herdeiro do trono da Austrália, pelo nacionalista iugoslavo em Cervejo, nas Bósnia. Foi o gatilho imediato da guerra, que resultou em um ultimato da Áustria-Hungária como reino da Sérvia. Diversas alianças formadas ao longo de décadas anteriores foram invocadas com que, dentro de algumas semanas, os grandes potências estavam em guerra. Através de suas colônias, o conflito logo se espalhou ao redor do planeta. Em 28 de julho, o conflito iniciou-se com uma invasão austro-húngara de Sérvia, a seguida pela invasão da Alemanha, da Bélgica, Luxemburgo e França, um ataque russo contra a Alemanha. Depois de marcha alemã até Paris ter levado um impasse, a fronte ocidental se transformou em uma batalha de atrito estatístico com uma linha de trincheiras, que pouco mudou até 1917. Na frente oriental, o exército resultou luto com sucesso contra forças austro-húngaras, mas foi forçado a recusar da Prússia Oriental e da Polônia pelo exército alemão. Frentes de batalha adicionais abriram-se depois do Império Otomano entrou na guerra em 1914, a Itália e Bulgária em 1915 e a Romênia em 1916. Depois de uma ofensiva alemã em 1918, ao longo da frente ocidental dos aliados, forças contra o exército alemão de uma série de ofensivas de sucesso e forças dos Estados Unidos, que começaram a entrar nas trincheiras. A Alemanha, que teve seu próprio problema com o revolucionário, neste ponto concordou com um cessar-fogo. Em 11 de novembro de 1918, o episódio mais tarde conhecido como Dia Armístico, a guerra terminou com vitórias dos aliados. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, aliados e o eixo. Foi uma guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados em estado de guerra total. Os principais envolvidos dedicados com sua capacidade econômica, industrial e científica a serviços de esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares, marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez em que as armas nucleares foram utilizadas em combate. Foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a 70 milhões de mortes. Geralmente considera-se o ponto inicial da guerra como sendo a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939, subsequentes declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império Britânico. Alguns desses países já estavam em guerra nesta época, como
Etiópia e Reino da Itália. Na Segunda Guerra, Ítalo-Etiópia e China e Japão. Na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Muitos dos que não se envolveram inicialmente acabaram aderindo ao conflito em resposta a eventos como a invasão da União Soviética pelos alemães e os ataques japoneses contra as forças dos Estados Unidos no Pacífico do Pearl Harbor e em colônias ultramarinas britânicas, que ressaltou declarações de guerra contra o Japão pelos Estados Unidos, Peixes Baixos e Commonwealth Britânico. A guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial, enquanto a Organização das Nações Unidas, da ONU, era estabelecida para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos. A União Soviética e os Estados Unidos emergiram como superpotências rivais, preparando o terreno para uma Guerra Fria, que se estendia pelos próximos 46 anos, de 1945 até 1991. Neste interim, a aceitação do princípio de autodeterminação acelerou movimentos de descolonização na Ásia e na África, enquanto a Europa Ocidental dava início a um movimento de recuperação econômica e a integração política.